Depressão pós-parto. Você já ouviu falar? Conhece? É um tema extremamente importante e pouco falado. Diria que um silêncio, uma pausa de uma doença tão grave num momento tão delicado. Hoje meu convite é para que a gente fale sobre isso. Vem comigo! Olá, eu sou Fabiana Arruda, médica psiquiatra, que acompanho pacientes em todo o Brasil cuidando de sua saúde mental de forma humanizada. A depressão pós-parto é um tema recorrente no meu consultório. Como assim, Fabiana? Quase não se fala e você está me dizendo que tem muitos? Tenho. Talvez eu tenha, pelo todo o trabalho que eu tenho em rede social, eu falo sobre isso. E as pacientes, eu vou falar de forma clara e simples, é o meu objetivo. A paciente, quando ela tem uma doença chamada depressão, alteração de humor, onde ela apresenta um quadro depressivo, essa é um adoecimento de anos, não começa repetidamente, ou repentinamente, na verdade, né? Então, as mulheres que têm depressão, elas têm o maior risco de ter depressão pós-parto. Então, muitas vezes, as mulheres que eu acompanho ficam grávidas. E aí o meu cuidado com essa gestante e com essa mulher é dobrado. Qual que é a história da depressão pós-parto? Como diz, ela é caracterizada por um estágio depressivo logo após o nascimento da criança, que muitas vezes é subdiagnosticado. Eu ainda hoje atendo mulheres que os filhos já estão grandes, que chegam para mim e falam assim, eu pergunto, não, eu tenho depressão, desde quando? Doutora, eu acho que desde a minha última gestação. Eu acho, hoje olhando para trás assim, acho que começou lá. Não se fala nisso, não se diagnosticava isso porque não se olhava para isso. Hoje é que a gente tem uma abordagem maior, uma liberdade maior de falar sobre saúde mental, é que isso é tratado ainda de forma sutil, mas ainda é mais falado do que era antes. Então essa gestante que antes de engravidar já tinha uma depressão, ela tem maior chance, não quer dizer que vá, a chance dela é maior, mas quando ela já vem em acompanhamento, o meu cuidado com ela é maior. Por quê? Essa alteração de humor é uma doença grave e nesse período onde existem uma série de alterações hormonais desse corpo e alterações emocionais, ela pode ter um peso maior para a mulher e para a criança. Porque aí a gente entra numa discussão muito grande. Ah, mas ela está grávida, ela não pode tomar remédio, doutora. Então muitas resistem a chegar no psiquiatra porque elas não querem tomar remédio. Eu entendo, é uma preocupação legítima da mãe. Mas na psiquiatria hoje a gente tem medicamento com nível de segurança excelente para a mãe e para a criança, durante a gestação, na amamentação e no pós-parto. O que precisa é de um acompanhamento. Entenda assim, a depressão ela tem estágios, pode ser leve, moderada, grave. Dependendo do estadiamento, da intensidade desse adoecimento, é a repercussão que tem na mulher e no filho. Essa mulher pode chegar a estágios de gravidade, onde viver, mesmo gestando, seja um desafio. Independente das razões, aí a gente tem várias razões para que isso aconteça. Você imagina essa criança sendo gerada com essa vontade de sumir, de desaparecer, de não existir, de não estar aqui? Você sinceramente acha que isso é bom ou ruim para essa criança vir ao mundo nessas condições? Então, quando você trata adequadamente nessa fase tão desafiadora, criança e mãe, será uma mãe saudável, uma criança saudável e bem acompanhada. Antes, na gestação, na amamentação e no pós-parto. Normalmente a gente acompanha, até, dependendo da situação, né, da evolução da paciente, até um ano depois. Aí depois a gente continua, né, até um ano. Depois é uma depressão, já não é uma depressão pós-parto, se ela persistir. Entender essa importância é fundamental para a saúde mental da mãe e da criança. Então, quando eu acompanho, o acompanhamento depende da evolução. Quando a criança nasce, uma semana depois eu peço para ver a mãe, para ter um atendimento, para entender como é que está essa logística, porque você pode ver, eu tenho um vídeo que fala sobre isso também, que tem momentos específicos onde está relacionado com questão hormonal que esse quadro pode piorar. É o primeiro filho, é o segundo, é o terceiro, qual que é a história antes da gestação,
como estava essa mulher e como ela vai reagir. E tem sido frequente cada vez mais. A gente tem exemplos aí dentro das mídias de mulheres que passaram por isso. Ninguém chega nesse ponto porque quer. Elas muitas vezes idealizaram, sonharam todo o processo gestacional e quando a criança nasce, a sensação que ela tem muitas vezes é de não dar conta, de não se identificar, como é que eu vou fazer? E isso começa a ganhar proporções onde ela se sente sem ânimo, frustrada. Lembra? Quando a criança nasce, gente, é um desgaste gigantesco, físico e emocional para a mãe. Eu tenho uma grande amiga que ela fala, é alguém que estava dentro de você, mas que você não conhece. Então, quando ela nasce, ela é real. E aí ela tem... Eu não sei como lidar com aquilo. É desafiador. Mas muitas vezes a gente idealiza, romantiza o processo da gestação e o processo do nascimento. É desafiador para nós mulheres. E para nós mulheres que vivemos nesse mundo atual, onde a gente tem tantas demandas e a gente tem que dar conta de tudo e tem que ser perfeito e eu não posso errar e eu tenho que saber, isso começa a ter um peso gigantesco para essa mulher. E ela adoece, porque às vezes ela não dá conta. Medo, culpa, angústia, raiva vira um mix e quase que um surto. Eu vou enlouquecer, não dou conta disso, quero correr. Eu tive uma gestante que na primeira semana ela teve gemelar, que é a situação mais desafiadora. Ela já tinha um quadro depressivo antes, na gestação eu acompanhei. Quando as meninas nasceram, teve um dia que ela me ligou, doutora, me ajuda, porque eu tô de pijama na rua. Eu surtei. Surtou no sentido, a demanda que teve depois que ela saiu do hospital, com gemelar prematura e a cobrança que existia dentro de um processo pandêmico, ela não deu conta de lidar com todas as cobranças e a demanda que tinha. E ela literalmente pegou o celular dela e saiu na rua de pijama. Ela disse, eu precisava sair, eu não dava conta mais de ficar descabelada, parecendo uma louca na rua. Entende a que ponto essa mulher chega? Como é doloroso, como é desafiador, como os limites são testados e ela se sente pressionada de todos os lados e não acolhida, porque ninguém consegue entender o que está acontecendo, porque ela tinha que dar conta, tinha que ser perfeita, seus filhos estão perfeitos, tá tudo bem, como que assim? Extrapola o racional da maioria das pessoas, mas pode acontecer. Então acompanhá-la, acolher, estar ali ao lado, porque isso que está ruim pode piorar. Eu falo que o pior sempre pode acontecer. Como assim, Fabiana? Existem os quadros de psicose puerperal, onde é um surto psicótico, onde a pessoa sai totalmente da realidade e as mais diversas escabrosidades essa mulher pode cometer contra ela ou contra essa criança. Então não é uma brincadeira, não é um minimizar, é olhar para essa situação real e que pode ser grave, muito grave, para a mulher e para a criança. Esse é o meu convite para você. Caraca, Fabiana, eu nunca tinha ouvido dessa forma. É real. Para quem é mãe aí, eu falei, eu sou mãe de dois adultos já. Eu me lembro como foi desafiador no começo. Falo, o primeiro filho, você não sabe como pegar aquele negocinho, assim, que você tem medo de pegar, de cair, de não dar conta, de afogar, porque aquele escorrega quando você vai tomar banho, dar banho pela primeira vez, até os primeiros banhos você precisa de alguém que te acompanhe naquele processo, porque você nunca viveu aquilo, é novo, dá medo, assusta, e esse medo é real. Por isso a rede de apoio na gestação ela é tão importante, por isso esse olhar para essa mulher, olha como é que você está, o que eu posso te ajudar, porque é desafiador mesmo. Esse é o meu convite para você, e eu quero pedir a todos vocês, principalmente nós mulheres, que estão tendo acesso a esse conteúdo, compartilhe, porque tem tanta gente sofrendo. E muitas vezes na gestação, por diversas razões, como na maioria das vezes, a gente sofre calado, com medo de pedir ajuda, com medo de ter que ir no psiquiatra, com medo de ter que tomar remédio. Mas o remédio ele é um aliado, não é um inimigo. Procure ajuda, compartilhe com aquela amiga ou com aquela pessoa que está passando por algo parecido que você sabe. E muitas vezes a ajuda que ela precisa é essa informação. Se você gostou desse conteúdo, eu recomendo que você assista os outros vídeos no canal, que são vídeos relacionados todos à saúde mental e bem-estar. Muito obrigado por assistir.
Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os conteúdos com quem faça sentido para você. Até o próximo vídeo.